Daniel capítulo de número 10, quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Versículo 7 em diante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Diga assim, só eu. Não está errado não, pode dizer, diga, só eu. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Mas caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Os homens que estavam com Daniel fizeram o que, gente? Fugiram para si? Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Por causa da visão, como foi que ele ficou, gente? É isso mesmo, como é que ele ficou? Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Mas aqui nesse versículo o texto já começa a dizer que a visão era grande. Como é que era a visão? E ele estava só. Quando a visão é grande, ficar só não é um problema, é só uma consequência. E é uma consequência que vale a pena pelo tamanho da envergadura da visão. Porque aqui a gente começa a ver que a visão é grande. Os homens ficam com medo porque a visão é grande. E ele fica sozinho porque a visão é? Guarde isso no seu coração. Agora olha o que vai acontecer com Daniel. E não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e eu não retive força alguma. Você já viu alguém que perde assim? Parece que o sangue vai para o pé e a boca fica pálida. Alguém já viu essa cena? A pessoa fica pálida, como se não tivesse sangue circulando na face. É mais ou menos isso que está acontecendo com Daniel. Olha isso, desfigurou-se a feição do meu rosto e eu não retive força alguma em mim. Deixa eu ver como é que está a versão aqui da igreja. Transmudou-se em mim a minha formosura. Ficou feio. Em desmaio, ou seja, ele estava sendo levado a um desmaio. E não retive força alguma. Literalmente é isso que ele está passando, a sensação de um desmaio. Perdeu a força e vai cair. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, caí. Ou seja, ele caiu mesmo, foi para o chão. Caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Nessa versão aqui vai dizer, olha, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Perdi os sentidos. Então certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Em seguida esse episódio, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Olha para mim aqui, o que está rolando aqui? É ele tentando encontrar força para se levantar. Está fraco. Como é que Daniel está? Fraco, apavorado, cara de feio e fraco. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos, sobre as minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, atenta às palavras que eu vou te dizer e levanta-te. Eu quero que você guarde isso, porque eu já estou começando a aplicar o texto. E de verdade, no meu coração já botei o cronógrafo. Eu quero entregar esse recado em 20 minutos, diga amém. Não me irrita não, diga amém. Então preste atenção. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Se pôs em pé tremendo, mas se pôs em? Apavorado, mas ficou em? Desesperado, mas ficou em? O joelho ainda batia, mas ficou em? O rosto ainda estava pálido, mas ficou em? A mão ainda estava suando, mas ficou em? Agora olha o que é interessante. A mão toca nele, a voz fala com ele, a mão toca nele,
Na minha narrativa, o texto é enfático em dizer que era um anjo. Diga comigo, um anjo. O anjo tocou nele. Agora eu te digo, será que um anjo não teria força para erguê-lo do chão? Sim ou não? Sim ou não? Mas o anjo não levanta Daniel. O anjo manda que ele encontre forças e se levante. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai gritar para esta pessoa: Camila, eu não sou muito de gritar não, eu vou te ensinar. Não, eu até sei, mas é que eu não gosto. Então tu veio no culto errado. E isso é impossível, porque não tem como você estar errado. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Então você vai conseguir fazer até o que comumente você não faz, ok? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina um rumo profético, que traz uma resposta para o coração de alguém aqui nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para esta pessoa, mas vai falar gritando. Se a veia do pescoço, do teu pescoço não levantar, eu já não vou te respeitar. Coisa séria, irmão, botar para fora. Quando eu disser 3, você vai dizer para esta pessoa: aguenta a visão e levanta. Você vai gritar isso para ele ou para ela: aguenta a visão e levanta. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas é que eu tô com medo. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas no fim eu fiquei sozinho. Aguenta a visão e levanta. Deus jamais vai mandar você fazer algo que Ele não vê em ti condições de fazer. Essa visão é para você. Ela é grande, ela é grande. E é por isso que te apavora, é por isso que te assusta. Quando você começou com um MEI. Você começou dentro da visão do microempreendedor. Agora você está tributando um valor que você diz: o imposto é muito alto, eu acho que eu vou quebrar. Será que é para eu fechar? O Senhor está dizendo: é noite de resposta, é o culto ouça. Noite de resposta. Eu estava ali sentado, Deus falou comigo: fala para ele que não vai fechar empresa nenhuma. Fala para ele que não vai mandar ninguém embora. É para ele aguentar a visão. A visão às vezes enfraquece o corpo. A visão às vezes abala o emocional. Mas quando a visão é de Deus, a gente treme, mas não arrega. Treme, mas não para. Treme, mas não desiste. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Prepara, porque eu vou, irmão, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer para essa pessoa: aguenta a visão e levanta. É 1, é 2, é 3, grita. Levanta, levanta, reage, vai pra cima, vambora. Senta dando glória, senta dando aleluia. Dá um grito de vitória. Na batalha se esforçaram, na fraqueza tiraram força. Essa é uma característica de quem recebe de Deus uma visão. Capacidade de ver o limite sendo estendido quando você diz que não aguentava mais. Irmãos, só a visão de Deus é capaz de ampliar os seus limites. Uma visão humana te quebra, não te amplia. Uma visão humana te arrebenta, não te amplia. Mas uma visão de Deus te estica. Eu não vou mentir para você não, meu irmão. Até te machuca. Porque tem gente que está aqui e está dizendo assim: Camila, se eu estou debaixo de uma visão de Deus, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu não estou entendendo por que eu estou tão abalado emocionalmente. Irmãos, uma visão que não mexe com a tricotomia do seu ser ainda não é grande o suficiente. Você está abalado na tricotomia do seu ser. O que isso significa? Espírito, alma e corpo. Você pode estar debaixo de uma visão de Deus e pode estar tomando Rivotril ao mesmo tempo. Aí você diz: como é que vai acontecer se eu estou passando esse processo? O Senhor está dizendo que está em depressão, é você. Eu ainda estou no controle, eu estou resolvendo tudo, eu estou no controle de tudo. Não, eu tenho que dizer isso aqui, porque existem pessoas que estão utilizando algumas desculpas para tentar convencer Deus a passar a visão para outro. Só que eu não sei se você percebe que assim como Daniel, e eu vou ser muito objetiva na entrega disso daqui nessa noite, e por isso eu demorei com você na leitura do texto, para você já ficar contextualizado. Ah, Camila, quem é Daniel? Ah, Camila, meu irmão, se liga, recebe isso daqui.
Quer saber quem é Daniel? Chega em casa e vai ler o livro de Daniel. Quer que a gente pregue a Bíblia toda aqui? É isso mesmo. Ele era um homem experimentado. E Deus vai ampliar o nível de visão. Vou te dar um exemplo rapidinho para você entender. No começo, Deus dá para ele visões pessoais. Só que à medida que ele vai consagrando, se santificando, Deus vai vendo nele estrutura para receber coisas maiores. Então veja, primeiro ele começa com visões pessoais, depois as visões vão se estendendo para visões nacionais, na geografia dele, na questão do reino e do palácio. E depois essas visões são globalizadas. O Senhor começa a compartilhar com ele o que vai fazer no mundo. Agora, veja na questão do tempo. Na questão do tempo, quem ainda está comigo? Completa, na questão do... Agora Deus vai trabalhar com ele numa esfera de tempo fora do tempo presente dele. Já é maravilhoso Deus se revelar no tempo presente. Primeiro Deus fala com ele de maneira pessoal. Deus entrega revelações pessoais. Depois Deus entrega revelações do reino, da geografia, aos reis em questão no tempo presente. E depois o Senhor se estende de maneira internacional, globalizada a Daniel. Isso já é apoteótico, isso é maravilhoso. Isso é mais longe do que muitos homens em toda a sua vida serão capazes de ver. Só que Deus vai um pouco mais além. Deus vai começar a compartilhar com Daniel, inclusive coisas que não pertencem ao tempo presente dele. Coisas que não tem nada a ver com a realidade da vida que ele vai viver. Tanto é que ele mesmo fica um tanto quanto confuso acerca do que chamamos de a visão ou a revelação das 70 semanas de Daniel, que aponta para um final, para um episódio apocalíptico. E Daniel está lá na Babilônia. Nós estamos falando de um tempo muito anterior ao tempo que a gente está vivendo. E essa visão, ela é muito posterior ao tempo que Daniel está vivendo. E isso chega a deixar ele um tanto quanto desorientado naquela ocasião, porque ele quer entender qual é o papel dele e o que ele tem que fazer dentro daquela visão. Se é só escrever, se é só estudar, ou qual é a atitude que ele tem que tomar. E aí eu me lembro que o texto de Daniel vai terminar no seu livro com o Senhor dizendo para o próprio Daniel: tu, porém, não se preocupa com essas coisas. Estou usando minhas palavras. Tu, porém, vai até o fim. Por que Deus revelar tão antecipadamente as coisas que revelava a Daniel a nível de mundo e a nível de futuro? Primeiro, para que nós tivéssemos o compêndio de informações que temos agora, para ter base teológica para tudo que pregamos, para tudo que vivemos e para tudo que anunciamos acerca dos dias finais. Mas, sobretudo, Deus poderia ter feito isso num tempo mais próximo ou ter entregado isso a qualquer outra pessoa. Mas Ele vai fazer com Daniel, porque Daniel é a pessoa do tempo presente que acomoda nele uma visão de futuro. Ele está tão aberto para isso que Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve as mãos dele. Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve o trabalho dele. Deus não compartilha com ele aquilo que envolve somente as pernas dele. Deus vai compartilhar com ele coisas das quais o pé dele não vai entrar, a mão dele não vai tocar, coisas das quais o tempo da vida dele não vai compreender, mas vai compartilhar por uma questão de intimidade. 3 vezes ao dia esse homem orava e ele se consagrava. Então ele é a pessoa com quem Deus tem prazer naquele tempo de compartilhar o que está fazendo hoje, mas também de compartilhar aquilo que vai fazer no futuro. Daniel, homem muito amado, é a expressão que o anjo menciona quando encontra ele. Então perceba, revelações, visões estão diretamente ligadas ao nosso nível de intimidade com Deus. Existem coisas que Deus quer revelar para você, mas existem outras que, por causa do seu nível de intimidade com Ele, Ele vai te usar para se revelar a pessoas através de você. Isso dá a Deus prazer, essa comunicação, esse relacionamento. Então Daniel é esta pessoa, é uma pessoa que vive de acordo com alguém que comporta, que suporta. Daniel desenvolveu uma conduta devocional, uma conduta de relacionamento com Deus, que dá a Deus, abre aspas, possibilidade de acomodar nele coisas grandiosas. Agora, como é que ele se sente diante dessas coisas? Eu vou te mostrar muito antes do capítulo 10. Você vai ver isso no capítulo 9, vai ver isso no capítulo 7 e vai ver isso no capítulo 8. O que eu vou ver, Camila? A transição espiritual de Daniel abalando o corpo físico dele. Vou te dar um exemplo. No início, Deus começa falando com ele por intermédio de sonhos. Vamos lá? Deus começa falando com ele por intermédio de...
Então Deus vai pegar o estado de corpo dele, de carne, descansado sobre a cama, porém santificado por causa de uma vida devocional e de uma entrega devocional. Deus acessa Daniel no seu inconsciente e torna ele consciente daquilo que ele vai fazer. E quando ele acorda, ele não esquece, porque um corpo que repousa numa vida e numa prática devocional consegue discernir o que é da carne, o que é do espírito e o que é da emoção. Esta é a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela consegue organizar a tricotomia do seu ser: espírito, alma e corpo. Quando você está debaixo de uma palavra, você tem discernimento do que é espiritual, do que é emocional e do que é físico. Agora, por que a palavra de Deus no espírito governa sobre a alma e sobre o corpo? Ora, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E o que a palavra de Deus diz acerca de si própria? Que ela é viva, eficaz, útil, aprovada. Ela é poderosa para quebrar penhas, para destruir resistências espirituais e emocionais no coração. E ela também é habilitada para renovar o corpo na carne física. Por isso o autor da carta aos Hebreus é tão enfático quando ele fala de medulas, quando ele fala de divisão. Aí Salomão vai mostrar pra gente que o que a gente está falando aqui não é conversa fiada não. Ele vai dizer assim, ó: se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o teu corpo, mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: se você der prioridade ao que é espiritual, o espiritual vai sustentar teu emocional e ele vai levantar o teu corpo quando tuas células não estiverem mais aguentando. Camila, não estou entendendo, vou te dar uma chave de oração. A partir de hoje, quando tu estiver cansado, dobra o teu joelho para orar e diga assim: Senhor, eu subordino cada célula do meu corpo ao comando da tua palavra. E aí você vai liberar a palavra de Deus e você vai ver a palavra de Deus levantando até teu corpo físico. O nosso problema é achar que a palavra de Deus só serve para o que é espiritual, mas a palavra de Deus, ela é espiritual, mas ela é espiritual para trazer para o físico aquilo que a gente precisa. Por isso que a oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha a nós, meu Deus, venha a nós. Levanta a mão para o céu para não esquecer mais disso. Diga: venha a nós, diga: venha a nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim bora abrir essa boca, assim na terra como é no. Ele está dizendo: se você invocar, vem do céu o que você precisa. Se você invocar, vem do céu o que sua alma procura. Se você invocar, vem do céu a saúde que teus ossos precisam. Invoque do céu vitamina D, invoque do céu vitamina E, invoque. E agora alguém vai tentar me ridicularizar, seja aqui ou pela internet. Ah, Camila, mas não precisa se cuidar com o médico. Precisa, mas quando a coisa está difícil e o remédio não responde mais, a quimioterapia não faz mais efeito, o Espírito de Deus me manda dizer: no céu tem plaqueta, no céu tem fator RH, no céu tem cálcio, no céu tem glóbulo branco, no céu tem imunidade, o céu corta veneno, o céu expulsa a morte, o céu tira a estafa, o céu cura do burnout, o céu tira da depressão, o céu reage à síndrome do pânico. Invoque do céu a palavra de Deus. Ela é viva. Grita comigo: ela é. Grita: ela é. Ela é viva. Quando você vê alguém aqui em cima, debaixo de poder, tenha certeza de uma coisa: não é esta pessoa que está usando a palavra, é a palavra que está usando essa pessoa. Ela é viva. Daniel sabia disso, se relacionava com Deus. Então ele tinha
aquilo que ele precisava para receber de Deus a estrutura para suportar aquilo que o próprio Deus lhe dava. Porque aquilo que Deus começou a entregar a Daniel começou a angustiar a sua vida emocional e a abalar o seu corpo físico. Os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Daniel provam isso. Ocorre então que no começo Deus começa igual dose homeopática, vai por sonho, enquanto o corpo dele está em estado de repouso absoluto. Ele aparece em sonhos e começa a falar com ele em sonhos. Só que quando ele acordava, o abalo emocional daquilo que ele tinha visto era tão grande, que ele vai ter que pedir aqueles que trabalhavam com ele para dizer: olha, avisa para o rei que eu estou acamado. E o texto diz que ele ficava acamado por causa do peso das visões de Deus que ele recebia. Segunda característica: Deus lhe dava as visões, mas não lhe dava o plano completo. Por isso, quando ele recobrava a força física, ele não ia orar, ele ia para a biblioteca do palácio estudar. Porque ele tinha uma parte da compreensão do que Deus dava, mas a outra parte ele precisava estudar. Porque vida espiritual não te afasta de conhecimento, te aproxima. Então ele ia para lá estudar, para compreender o restante das coisas que na visão ele sabia que era dele, mas ele não compreendia. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você quer poder de Deus, mas não lê a Bíblia, cara, não dá. Você está com essa mania de nunca saber se é Deus ou se é o diabo que está falando com você, porque você não discerne a voz de Deus. E por que não discerne a voz de Deus? Eu fico impressionada com gente que começa a conversa comigo, dizendo assim: eu estou ouvindo um negócio, mas não sei se é Deus ou se é o diabo, como se a voz deles fossem semelhantes. Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Aí Davi começa a falar da voz de Deus. Ele diz assim, ó: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Como é que uma voz dessa se compara à voz da cabeça? Como é que uma voz dessa se compara à voz do diabo? Como é que uma voz dessa se confunde na língua de um falso profeta? Oh meu Deus, Deus está dizendo: se falasse comigo no quarto, não ficava confuso na rua. Se falasse, ai irmãos, Deus está nos trazendo nessa noite para um tempo de intimidade. Você diz assim: Senhor, eu quero a visão do futuro, eu quero saber aonde eu vou estar em 2025. O preguiçoso que não quer desenvolver relacionamento com Deus, o outro que não lê a Bíblia nem tem intimidade com Deus, ele diz assim: o amanhã a Deus pertence. E aí eu te pergunto: o amanhã pertence a Deus e você pertence a quem? Porque eu pertenço a Deus, e quem pertence a Deus tem condições de saber o que é que vai acontecer amanhã. Porque Deus não faz nada sem que antes revele aos seus santos profetas. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é Deus dizendo: está confuso porque não fala comigo. Você já acorda com a cara no WhatsApp, está perturbado porque já acorda vendo televisão. Você está perturbado porque você vai primeiro ver a rede do Mark Zuckerberg. Volta a falar comigo que você vai entender o timbre da minha voz. Você vai entender a visão que eu quero te revelar. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Se um homem que se preparava não se sentia condicionado fisicamente nem emocionalmente para receber o que recebia, como é que ele aguentava receber? E por que Deus continuava dando? Porque o Espírito estava pronto. Vamos lá? O Espírito estava? O Espírito estava? Se o Espírito estiver pronto, vai tremendo, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai parcelado, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai pagar no último dia útil, mas vai pagar. Quando o
espírito está pronto, vai fazer a terapia e não vai surtar nunca mais. Se o espírito está pronto, Deus vai usar o remédio. E alguém diz: esse laboratório não é bom. Meu irmão, pode ser bolinha de farinha. Se levantar e dizer: Senhor, eu te apresento esse remédio. Se o espírito estiver pronto, ele vai subordinar o corpo a fazer aquilo que precisa ser feito. Então por que Daniel aguentava? Mesmo não aguentando, porque o espírito dele estava. Aí Deus começa diluindo sonhos. Depois Deus começa com orações. Tinha momentos da vida de Daniel que ele estava com o joelho dobrado orando, e daqui a pouco, bum, caía com o rosto no chão. Porque Deus pegava ele orando. É Deus já trazendo ele para outro nível de espera. Vou te tocar no físico, não vou mais entrar no teu inconsciente, eu vou entrar aqui no físico. Só que entrava num momento reservado de oração. Agora, por que eu escolhi, não eu, mas o Espírito Santo nos impeliu ao capítulo 10? Porque no capítulo 10 o nível já é outro. Ele desenvolveu tanta intimidade, que agora Deus não espera ele orar para falar com ele. Deus não espera mais ele dormir para falar com ele. Ah, gente, isso me lembra. Sabe o que isso me lembra? A convivência original que Deus quer ter conosco desde o Éden. Isso é o que me lembra. Isso aqui é comunhão absoluta. É Deus não precisar marcar hora ou esperar na nossa agenda um tempo onde Ele possa se manifestar. Ah, eu nunca falei isso aqui não. Mas Alphaville, Alphaville será um lugar aonde coisas esquisitas vão começar a acontecer no meio da rua, no mercado, no banco, na fila do caixa eletrônico, dentro do motorista de aplicativo, até na reunião empresarial. Deus vai pegar gente que tem tanta aliança com Ele, que Ele vai colocar na tua boca a visão que Ele te deu, e você não vai poder controlar. E é nessa hora que o Espírito Santo vai começar a selecionar quem está pronto para estar do teu lado, porque só vai ficar contigo quem aguenta a visão. Quem não aguentar a visão vai fugir. Quem não aguentar a visão vai correr. Vai todo mundo dizer: você está maluco. Porque quando o mundo diz que é loucura, a palavra de Deus diz que é poder. É poder de Deus. Eu declaro que os últimos dias da igreja na terra, como disse o profeta Joel, serão dias de efusão do Espírito. Deus não vai marcar hora. Vai ter culto em praça pública. Vai ter gente orando, buscando, curando, libertando, sem hora marcada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Eu vou te explicar a cena no campo físico. Sabe o que está rolando aqui agora? Daniel está andando com os homens, não sei se no palácio ou na rua. Mano, olha isso. Ele está andando com os caras. Quem sabe conversando uma coisa e outra. Está andando aqui, ó. Isso aqui, não sei o que, isso aqui, não sei o que lá. Tal decreto, tal sentença. Pererê, parará. Pão duro daqui a pouco. Daqui a pouco a visão abre. A gente gosta de efeito especial. Daqui a pouco a visão abre. E os homens que estavam com ele viram alguma coisa? Porque a visão é para ele. É por isso que eu digo que você vai aguentar. Deus sabe por que está te mostrando as coisas que está te mostrando. Sua carne está desesperada. Seu emocional está apavorado. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: apronta o teu espírito, porque Ele vai levantar teu corpo inteiro. Ele vai levantar teu corpo inteiro por esses dias. Tu saberás que eu sou o Deus do espírito, da alma e do corpo. Aí ele perde as forças, porque ele vê a visão e o povo não fica com ele. Isso me lembra imediatamente a vida do apóstolo Paulo, quando encontra com Jesus através de um forte resplendor de luz. O texto diz que ele estava acompanhado de homens, né, soldados ali ao seu lado, e os homens que estavam com ele pararam espantados. E eu amo esse termo, pararam espantados. Olha para mim, se a tua vida, a tua conduta e o que Deus anda te mostrando ainda não assusta ninguém,
Você tem que abrir mais os seus olhos. Ai, eu vou liberar, eu vou falar algo aqui, hein? Meu Deus. Não é só você que vai ficar assustado com o que você está vendo não, tá? Deus vai te mostrar coisa que ainda vai assustar muita gente através da tua conduta. Meu Deus. Esse ano ainda haverá uma transição de nível espiritual para quem estiver alinhado a essa palavra. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo. Este ano ainda haverá uma transição espiritual. Teu ministério vai transicionar ainda esse ano. A unção que Deus te deu vai transicionar para um novo nível ainda este ano. Se tu tiveres coragem de se alinhar a esta palavra, ainda que tremendo, ainda que lutando contra a síndrome do pânico, ainda que passivo de algum tratamento químico, escute, eu repito, ainda este ano o Espírito Santo te transiciona. O Espírito Santo te transiciona para um nível ainda mais intenso e mais profundo de intimidade. Eu vou falar algo com quem está aqui agora e vou falar com quem está em casa. Você vive reclamando que está cansado, mas assim diz o Senhor: eu te visitarei por estes dias. Deus está falando com alguém e eu sei que a primeira pessoa já sou eu. Por estes dias eu vou te encher com tanta graça que tu vai ficar dias sem dormir e poderia até morrer, porque tem uma doença chamada insônia fatal. Mas o meu Espírito vai te transicionar para uma dimensão espiritual, aonde enquanto você ora eu te renovo, enquanto você ora eu te curo, enquanto você ora eu te dou projeto, enquanto você ora eu te restauro, enquanto você ora eu te dou resposta, enquanto você ora eu te dou direção. Buscar-me-eis e me achareis, e me achareis. Olha para essa pessoa ao teu lado aí agora e diga para ela: vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai jejuar para Deus, vai fazer voto com Deus, vai fazer propósito com Deus. E o que que vai acontecer? Me achareis, me achareis. Tá pronto para me ver? Tá pronto para me ver? Tá pronto para me sentir? Tá pronto para ver as orações que você fez serem respondidas? Me achareis.